como o Anderson já explicou agora pela manhã, né? Mispatim. E eu gostaria muito de iniciar a nossa conversa aqui falando uma frase para vocês. Vou levar lá, né? Porque eu vou com certeza beber muito. Eu prometo que vou tentar ser breve hoje. Conto com a cooperação dos irmãos que às vezes não conseguem ficar quieto por conta do calor. Se contenham um pouquinho. Eu sei que está calor, mas está calor para todo mundo. Imagine para mim aqui na frente. Não está pouco calor não, está muito calor. Então vamos tentar para que a Adonai possa penetrar. Obrigado, não sei quem colocou aqui. Obrigado. Que a gente possa prestar atenção no que a Adonai vem nos falar essa manhã, para que nós possamos dar mais um passo, né, diante dele, porque ele nunca se afasta de nós, ele nunca se esquece de nós. Nós que infelizmente nos afastamos dele por conta do nosso erro, do nosso pecado, nós que nos afastamos e esquecemos dele. Então que a Adonai venha nos abençoar nessa manhã. E eu gostaria de dizer uma frase para vocês e que vocês segurassem essa frase na mente de vocês. Em primeiro lugar, a minha vida. Fui claro? Em primeiro lugar, a minha vida. Se eu dissesse apenas essa frase, né? O que vem na mente de cada um de nós aqui? Em primeiro lugar, a minha vida. Cada um pense e complete a frase conforme vem na sua mente, conforme você tem o entendimento. Em primeiro lugar, a minha vida. E eu acredito e tenho certeza que a resposta para a continuidade dessa frase, ela está aqui dentro de cada um de nós, aqui no interior de cada um. Porque dependendo do que está dentro do meu coração, do que passa na minha mente, se eu tenho uma vida justa, alinhada, correta, digna diante de Adonai, a continuação dessa frase vai ter um rumo. Se eu não tiver a minha vida ajustada aqui dentro, não é da boca para fora, eu falo lá no interior do nosso coração, com toda a consciência de que o que eu vivo uma vida que eu peco, obviamente que sim, mas eu vivo uma vida lutando para ser o mais justo, o mais correto diante de Adonai, então tem um cunho. Caso contrário, a continuidade dessa frase vai tomar outro rumo, e ela toma outro rumo, inclusive dependendo do momento da minha vida. Inclusive dependendo do momento da minha vida. O que eu quero dizer com isso? É um hábito comum do ser humano, clamar por Deus, até os que dizem que não acreditam, né? Clamar por misericórdia, clamar por Deus, clamar pelo Criador no momento que está passando alguma dificuldade. Isso é um hábito comum nosso como ser humano. Também é um hábito comum nosso quando nós estamos bem, estamos felizes, não estamos passando nenhuma dificuldade, nós acabamos nos afastando e nos esquecendo. Então, além de depender do que está aqui no interior do meu coração, do que eu vivo, também depende do momento que eu estou passando na minha vida. Não é verdade? E antes de completar a frase, eu quero ir com vocês lá em Zacarias 8. Vamos lá comigo? Zacarias capítulo 8. Nós vamos ler aí dois versículos apenas. Zacarias capítulo 8, versículo 16 e versículo 17. Versículo 16 de Zacarias capítulo 8. São estas coisas que deveis fazer: falai a verdade, cada um com o seu próximo, e executai, mispate, né? Juízo. No hebraico isso aqui é mispate. E executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Vou repetir o 16.
São estas as coisas que deveis fazer: falai a verdade cada um com o seu próximo, e executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso. Eu aborreço todas essas coisas, diz o Eterno. Aqui é muito claro, quando nós lemos aqui, falar a verdade, executar juízo de verdade e executar juízo de paz, né? Então, falar a verdade um com o outro, executar juízo de verdade e executar juízo de paz. Falar a verdade é uma premissa básica na vida de um ser humano, né? É uma premissa básica, mas não é uma realidade atual. Como eu disse no começo, depende muitas vezes até do momento que eu estou. Depende de como está o meu coração. Mas a premissa básica de um ser humano é sempre falar a verdade. Diante do teu irmão, diante do teu parente, diante do teu colega, diante de quem você não conhece, a premissa básica é falar a verdade. E ponto. Simples assim. Falar a verdade. E o interessante é que nós indo lá para a nossa Paraxá, Mishpatim, vamos lá em Êxodo. Êxodo capítulo 23, porque essa Paraxá, irmãos, ela é muito interessante, né? Como disse aqui já o Anderson, estou apenas repetindo, Mishpatim, julgamento, ela nos ensina, quem teve oportunidade de ler, quem leu, consegue observar que ela nos ensina ali vários procedimentos em determinadas situações. E uma delas, aqui no capítulo 23, eu quero ler com vocês o versículo 1 e o versículo 2. Todos acharam? Não espalharás notícias falsas, nem serás cúmplice do ímpio, para seres testemunha injusta. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Num processo não deporás, acompanhando a maioria para perverter a justiça. Então, aquilo que eu disse lá está totalmente ligado aqui. A pessoa que usa da premissa básica de sua vida, que é falar a verdade, ela não é uma com esse versículo. Naturalmente, ela já não pratica esses atos aqui que são totalmente condenados pela Torá. E eles não são condenados só pela Torá, né? Também por toda a sociedade são totalmente condenados. Então, uma pessoa que pratica a verdade, executa juízo de verdade e executa juízo de paz, ela não é uma com esse versículo 1 e com o versículo 2. E aí, esse comportamento, né, de quem pratica isso aqui, só sendo repetido, ele está totalmente ligado ao que comentei antes. O que está em minha mente e o que está em meu coração. O que está dentro de mim verdadeiramente. Na Paraxá Yitro, irmãos, de semana passada, né, o Leonardo Gama, ele deve estar lá embaixo com a Amós. A Paraxá Yitro, que significa Jetro, que significa abundância, ele nos ensinou aqui detalhadamente sobre os três tipos de imperfeições dos homens, né, que é a carência, o erro e a falta. Ele ensinou muito bem. Eu sugiro que quem não teve oportunidade volte lá e estude com atenção, porque ali foi muito detalhado cada item desse e foi de grande importância para a vida de cada um de nós, né? E o interessante é que quando nós falamos, eu estava falando justamente da questão lá de Zacarias, da questão aqui do capítulo 23, versículo 1, né? No local onde acontece esse tipo de episódio, não há verdade, no local onde acontece esse tipo de episódios, onde não há verdade, onde um grupo de pessoas ou uma pessoa não é verdadeira, um desses três itens que foi nos ensinado muito bem semana passada, fica bem evidente, né? No caso, o erro, fica muito claro, muito evidente, isso é perceptível. E quando eu falo do erro,
aí eu não vou me aprofundar também, né? O que é o erro? Erro é ação ou consequência de errar. Enfim, errar não precisava nem explicar, né? Errar é algo que eu não devo fazer, correto? É algo que não é correto. Eu sei ler aqui, é algo que não é correto. É algo que eu tenho que ensinar ao meu filho, à minha filha, ensinar a quem está próximo de mim, para que ele alcance o discernimento e saber o que é certo e o que é errado. Porque eu não posso também julgar ou questionar uma pessoa que comete um erro sem que ela tenha sido ensinada que aquilo é um erro, ok? Então, uma pessoa entende o que é erro a partir do momento que alguém o ensinou, a partir do momento que alguém vem e lhe mostra, ó, aqui estão todos os erros estabelecidos que você não deve seguir, porque são erros. Independente da minha explicação, que muitas vezes vários deles eu não terei, a pessoa do outro lado, se quer realmente ter uma mudança de vida, se quer realmente ter um ajuste diante de Adonai, mesmo não entendendo, muitas vezes ela vai obedecer, simplesmente obedecer, e depois que vem o entendimento no futuro. Mas o mais importante é obedecer, uma vez que lhe é apresentado, isto é o correto, isto é o errado, isto é permitido, isto não é permitido. A decisão de fazer o que é e o que não é minha, depende do que está lá no meu interior, depende do que está na minha mente, ok? Mas lendo o que significa erro, né? Ação ou consequência de errar, de se enganar ou de se equivocar, falta de acerto, opinião ou julgamento contrária à verdade. Opinião ou julgamento contrária à verdade. Existem alguns tipos de pessoas, né, que às vezes elas estão inseridas na questão do erro. Eu vou citar aqui apenas 5 rapidamente. Tem aquele que erra, mas não alcançou o discernimento para se corrigir. Então ele acaba permanecendo no erro, porque ele ainda não alcançou o discernimento para que ele entenda de fato que aquilo é um erro, e assim ele se ajuste, volte e tome um outro caminho. O segundo, dos 5 que eu citei aqui, tem o que erra, ele alcança o discernimento, ele vai e corrige. O primeiro, ele não tem noção do que é errado, então ele acaba permanecendo porque ainda não tem. O segundo, ele comete o erro, ele alcança o discernimento e rapidamente ele retrocede e se ajusta. O terceiro, né, é o que erra, alcança o discernimento, mas não busca a correção. Por medo, muitas vezes, receio do seu erro ser exposto, medo, receio do seu erro ser exposto, muitas vezes vergonha do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar, isso é comum também, e acaba deixando aquilo em oculto, e não se ajusta. Estou conseguindo ser claro com vocês? Se não tiver, pode falar que eu falo. Então esse é aquele que alcança o discernimento, sabe que precisa se ajustar, não se ajusta por conta do receio, do medo, o que vão pensar de mim no meio que eu convivo, o que vão falar de mim aonde eu estou, o que vão pensar de mim, e aí fica quietinho, fecha a boca e permanece no erro. O quarto é o que erra, alcança o discernimento, mas tem um problema aqui, ele rejeita a correção, ele não quer se corrigir. O que deixa oculto é, às vezes ele quer corrigir, mas por conta da vergonha ele não tem força e acaba não indo e se ajustando. Esse não, ele rejeita, ele não quer, né? Porque muitas vezes esse erro que ele está cometendo, né, esse problema que ele deveria ajustar, é algo que lhe traz prazer. E aí ele não quer. Ele não quer correção, ele não quer se ajustar, porque esse erro é gostosinho, esse erro é bom, esse erro me satisfaz como pessoa. Então ele não quer, ele rejeita, porque ele prefere sentir o prazer da vida, o prazer que sacia a sua carne, o prazer que sacia o seu ego, e rejeita a correção. O quinto dos 5 que eu quero mencionar com vocês é o que erra, ele também alcança o discernimento,
ele também rejeita a correção, tá? Exatamente igual de cima. Ele rejeita a correção, porque tem o coração ruim, e ainda tem um detalhe pior, porque o de cima, ele erra, sabe que está errado, ele não quer corrigir, mas ele permanece no erro dele. Esse último, ele erra, ele sabe que está errado, ele não quer correção, mas ele vem aqui e quer angariar outros para vir com ele. Ele vai lá, a ansiedade, ele está no erro, ele não quer correção, ele rejeita a correção, mas ele quer trazer outros para serem um com ele no seu erro. Esse é o mais grave e mais... Todos são errados, né? Para validar o seu comportamento, que aí vai vir uma cadeia atrás, saciar o teu erro, seu ego, saciar a tua vontade. Estou me sentindo bem porque todos à minha volta entendem que isso é normal, isso aqui eu posso fazer. Ele sabe que é errado, ele sabe que é errado, ele sabe que é errado, mas ele não quer, e ele ainda busca outros. Pecado de iniquidade. Ele traz outros para poder continuar no erro com ele. Adonai vem nos acusando essa semana, né? E ele... Olha, quase que eu pulei aqui, eu já ia cometer um erro. Eu já ia quase cometer um erro de pular aqui. Ele vem nos mostrando nessa semana, nessa paraxá. E é fato, irmãos, o que ele vem nos mostrando. E é fato também o que eu acabei de dizer. Por quê? Tudo isso que eu acabei de dizer, enquanto a pessoa está no erro, ela se encontra no meio da imundícia. Vocês concordam comigo? Erro, independente de qualquer erro que seja, é uma imundícia. É uma impureza, é uma impureza, é uma imundícia. E esse que gosta de buscar o outro e trazer para o lado dele, ou buscar o outro e trazer para o meio da impureza, trazer para o meio da imundícia, ele usa de algumas ferramentas, né? Uma delas, ele vai atrás do Anderson Artuí, através de um ensino errado, ele pode fazer isso. Ele vai atrás do Leomar, através de um mau aconselhamento. O foco dele não é ajudar o Leomar, o foco dele é angariar o Leomar para o meio que ele está e satisfazer a sua vontade e estar bem, né? Isso também é o falso profeta, né? A palavra condena fortemente essa questão. E aí eu quero voltar para aquela frase que eu disse lá no começo. Vocês lembram dela? Qual foi a frase que eu disse? Vou tomar água enquanto vocês pensam e falam. Em primeiro lugar, a minha vida. Não foi isso que eu falei lá atrás? Quando eu me encaixo naquele segundo ponto, eu erro, eu alcanço discernimento, perdão, segundo não, dos que eu mencionei, é o segundo, sim, é o segundo, dos que eu mencionei é o segundo, eu erro, eu alcanço o discernimento, eu vou e corrijo. Eu quero correção, não importa o meu erro, eu não estou preocupado se a Assembleia vai me condenar, não vai me condenar, se a Assembleia vai ou não me criticar, se a minha família vai virar a cara para mim ou não vai virar a cara para mim, eu não estou preocupado com isso, eu estou focado em resolver o meu problema. Em primeiro lugar é me acertar com Adonai, e se for um problema com o Leomar, Mazinho, eu me acertar com eles e estar bem com eles, para que assim, consequentemente, eu esteja bem com Adonai. Porque nós não podemos ter esse tipo de dúvida. Eu não posso achar que estou bem com Adonai se eu não estou bem com um dos meus irmãos. Isso é claro para todos nós, correto? Depois de tantos anos. Né, pastora? Eu acho que depois de tantos anos, os visitantes, talvez, alguém que não nos acompanha tanto, mas os antigos aqui sabem que isso é óbvio. Se eu tenho um problema com o Levi, eu não estou bem com o Levi, mas eu também não estou bem com Adonai. Isso tem que estar claro para cada um de nós. E se eu não me ajusto com o Levi, enquanto eu não me ajusto com o Levi, eu não estarei bem com o Criador. Isso tem que ser claro na mente de todos nós. Fala no microfone, por favor.
preciso, às vezes, conviver intimamente, ligado à casa da pessoa, ou todo dia junto. Sim. Não, eu não preciso disso. Não, exatamente. Para viver bem, para acertar a vida. Exato. Não precisa. Não há necessidade. Não há. Acertar a vida, eu vou, me acerto, tudo bem, mas como ela explicou muito bem, obrigado, pastor, eu não preciso, por conta disso, ter que alcançar uma intimidade. Não há necessidade disso. Não há necessidade. Eu preciso me ajustar com ele, tudo bem, ponto, e viver em paz. Ele segue o rumo dele, eu sigo o meu rumo. Em alguns momentos somos comuns, porque estamos na casa, estamos aprendendo, cumprimentando, cantando, adorando. E daqui vai cada um para o seu trabalho, para cada um para a sua tarefa. Então isso, repetindo, tem que estar claro na minha cabeça. Isso é o óbvio. Não estou bem com o irmão, não estou bem com qualquer que seja a pessoa, eu automaticamente não estou bem com Adonai. Então não se iludam. Continuando com as picuinhas, um para com o outro, as desavenças, um para com o outro, as faltas de educação, um para com o outro, no cumprimentar, no saudar, etc. e tal, porque não estaremos bem com Adonai se continuarmos seguindo desse jeito, achando e tentando tapar o sol com a peneira, rejeitando a correção, como eu disse lá atrás. Isso nada mais é do que rejeitar a correção. Repito, nós não podemos, em hipótese alguma, em prol de uma correção, ficarmos preocupados com qualquer outra coisa. Não importa, em prol da correção, eu preciso agir. E eu preciso buscar a correção. Voltando, dá licença um minuto que o meu cadarço desamarrou. Eu estou com medo de pisar e cair. Desculpa, irmãos, mas é fato. Voltando, em primeiro lugar, a minha vida. Aí eu falo, se eu estou encaixado, eu falei 5 erros, correto? Se eu estou encaixado no segundo, que é aquele que, só repetindo, erra, alcança o discernimento e corrige, eu vou completar essa frase da seguinte forma: em primeiro lugar, a minha vida seja julgada. Em primeiro lugar, a minha vida seja julgada. Porque eu estou tão focado, estou tão tranquilo, estou tão em paz, que ser julgado não me incomoda. Eu estou em paz com o Criador, estou em paz com todos. Em primeiro lugar, que a minha vida seja julgada. Se eu me encaixo nos outros 4 que eu mencionei, em algum momento da minha vida, por isso que estou falando, cada um reflita em que momento da sua vida tu está. Se eu me encaixo num dos outros 4, talvez eu não teria coragem de dizer isso. Porque para falar isso, acima de tudo, tem que ter coragem, além da paz e a tranquilidade. Coragem de falar, julgue a minha vida. Julgue entre mim e o outro, julgue entre mim e a causa, não sei o que seja. Eu tenho que ter paz. Se eu me encaixo no outro, eu talvez falaria, em primeiro lugar, eu quero ganhar. Em primeiro lugar, eu vou resolver o meu problema. Em primeiro lugar, eu não quero saber o que aconteceu com o outro. Em primeiro lugar, e isso eu não me preocupo. Em primeiro lugar, não, ele que não quer se resolver comigo. Eu fico buscando essas desculpinhas, mas eu não tenho coragem de falar, julga a minha vida. Não é verdade? Isso é mispatim, exatamente. Isso é mispatim. Eu trouxe aqui o livro Salmos. Eu gostaria que vocês abrissem lá no capítulo 26. E esse é um salmo que há alguns anos eu leio, e em vários momentos da minha vida eu gosto de lê-lo, porque me faz refletir muito. Em vários momentos da minha vida me faz refletir. Quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu gosto de lê-lo, porque às vezes eu posso estar no erro e não alcancei o discernimento. Isso é comum no nosso meio. Não se iludam achando que isso não é normal. É normal em algum momento eu errar e ficar com dúvida, será que eu estou mesmo errado ou não estou? É normal, julga-me. Se eu estiver errado, me ajuda a ter o discernimento para que haja ajuste. Mispatim. Salmo 26, vocês acompanham aí, eu vou ler aqui na versão do André Chorak, que é muito interessante.
É um salmo curto, né? São apenas 12 versículos. Julga-me, é o nome do salmo aqui. De Davi, julga-me, Adonai. Todos aí, Salmo 26, acompanhem com os olhos e leiam pensando na sua própria vida. Combinado? Leiam refletindo sobre a própria vida, cada um. Julga-me, Adonai. Sim, eu vou em minha integridade. Asseguro-me em Adonai, não vacilo. Examina-me, Adonai. Põe-me à prova. Depura meus rins e meu coração. Sim, teu bem-querer contra meus olhos. Vou em tua verdade. Não habito com vãos mortais. Não venho com clandestinos. Odeio a assembleia dos malfeitores. Não me assento com os criminosos. Banho minhas palmas de inocência. Rodeio teu altar, Adonai, para fazer ouvir a voz de gratidão, para contar teus prodígios. Adonai, amo a hospedagem da tua casa, o lugar, a morada de tua glória. Não reúnas meu ser aos faltosos, minha vida aos homens de sangue, que têm em mãos a premeditação, sua direita cheia de corrupção. Eu vou em minha integridade, resgata-me, agracia-me. Meu pé se ergue na planície, nas reuniões abençoo a Adonai. Amém, amém. Fala no microfone enquanto eu pego um papel, que eu estou suando muito. Esse salmo, Ulisses, é uma prevenção para que você não venha a ser resgatado ou se torne adepto daquele que odeia Adonai. Amém. É uma prevenção, porque aqui você vê que ele diz assim: Eterno, eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Amém. Essa é a declaração do salmista. Mas logo depois ele diz: não colhas minha alma contra os pecadores. Porque se eu sou adepto àqueles que tentam me desviar, como você explicou para nós no princípio, eu não posso fazer essa oração. Por isso que ela é uma prevenção. Antes que eu seja desviado, né? Não colhas a minha alma contra os pecadores e a minha vida com os homens sanguinários, em cuja mão há malefício e cuja destra está cheia de subornos. Porque hoje as relações humanas, Miss Patzin trata muito isso, da relação humana. Relação humana. E essa relação humana em Miss Patzin, ela é toda orientada pela Torá. Se você abandona a Torá, você vai judicializar suas relações. Você vai entrar na internet e começar a criar problemas, e ali você vai processar um ou outro, judicializa a relação. O homem hoje é judicializar a relação. Tudo que você relaciona com o outro, você vai colocar o outro na justiça. Isso é o que mais ocorre. Então você não quer correção, ele não quer. O profeta Jeremias, eu lembrei porque o profeta já aqui ele fala no Salmo 26, e o profeta Jeremias alerta Israel contra isso. Né? Ele vai perguntar assim: em que eu me enfadei vocês, para vocês ir contra mim? Isso é judicializar, você entra na justiça contra o outro. Hoje em dia é normal entrar na justiça contra o homem, né? É uma relação horrível. Mas o que está se pleiteando agora é entrar na justiça contra Adonai. Então você começa a judicializar a sua relação com Adonai. Esse é o grande risco. Não é só judicializar a minha relação contra o Anderson. Se o Anderson é meu irmão, eu vou começar a ter problema com Adonai. Porque ele vai se colocar de frente de Adonai e vai orar esse Salmo 26. Adonai. Ele vai falar assim: sim. Julga-me. Julga-me. Aí Adonai vai julgar entre ele e aquele que é contra ele. Então sua relação começa a... Eu vou entrar na justiça contra Adonai, pastora. Entendeu? Esse é o grande problema que ocorre hoje em dia. Você faz um voto e você não quer cumprir o voto. Você tem na justiça aí brasileira que te protege contra isso. Mas você esquece que o voto que você fez contra Adonai. Então você entra na justiça contra Adonai. Aí eu fico sentado vendo quem é que vai vencer esse pleito. Impossível. Quem é que vai vencer? Impossível. 1 Samuel, né? Capítulo 15 ali, né? O homem contra o homem, você vai a julgamento. E agora, contra Adonai? Contra Adonai. 2, né? 1 Samuel, capítulo 2. Vamos lá ler? 1 Samuel, capítulo 2, vamos lá.
Eli, exatamente. Ensinando, tentando ensinar tardio aos seus filhos. 25, 2, 25. Pode ler, Leomar, pode ler. Pecando o homem contra o próximo, o juízo o julgarão. Você vai judicializar a sua relação aí, ó. Pecando, porém, o homem contra o Eterno, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz do teu pai, porque o Eterno os queria matar. Então, quando você entra no juízo contra Adonai, fica tranquilo que o seu destino é a morte. Sem dúvida. Não precisa muito esforço, não. Se quer morte, que você vai morrer. Exato. É aquela questão que você disse, que eu acho que a quinta, que não quer se ajustar, porque tem prazer no erro. A quarta. A quarta que você E o disse. quinto também, né? O problema do quinto é que ele, além de ter prazer, ele vai trazer outro. Exatamente. Exatamente. E como eu disse antes um pouquinho, né? Essa questão, obrigado, Leomar, para chegar nesse nível aqui, de poder falar, em primeiro lugar, a minha vida ser julgada, ler o Salmo 26 em paz, tem que estar bem com Adonai. Tem que ser corajoso. Tem que ser homem, tem que ser corajoso. Porque falar da boca para fora não adianta, não. Falar da boca para fora, aos que estão me ouvindo, ok, eles podem até achar que está tudo bem, mas e o que está aqui dentro e Adonai que conhece o meu interior? Não é verdade? Mispatim, julgamento, né? Vem de mispat, que significa justiça, ordenança, que vem de champat, acho que pronuncia assim, tá? Champat ou chapat, que significa julgar, governar. Quando eu trago para o português, no sentido contrário, né? Mispatim, julgamento, que vem de mispat, justiça, ordenança, que é uma derivação de chapante, que significa julgar e ordenar. Então, é julgar e governar, perdão. Julgar, governar com justiça e ordenança os julgamentos. Mispatim vem de mispat, que vem de chapã. Chapã, mispatim, uma derivação que vai derivar em mispatim. Mispatim significa julgamento. Mispatim, julgamento. Mispat significa justiça e ordenança. E champat significa julgar, governar. Aí eu falando em português no sentido contrário, julgar, governar com justiça e ordenança todos os julgamentos. Então falar a verdade, a premissa da verdade, que é a básica de um ser humano, que é falar sempre a verdade, ela está toda interligada na raiz da nossa palavra, que é a palavra de Adonai. Ninguém pode governar de forma correta e justa e ser abençoado por Adonai se ele não governar se ele não julgar e governar de forma justa todos os julgamentos que são colocados diante dele. E alguém que não julga com justiça, com ordenança os julgamentos, ele não tem coragem de falar, julga primeiro a minha vida. Não tem coragem. Ele pode até querer enganar o outro falando da boca para fora, mas lá no seu interior ele não tem coragem. É certo que já estão tão lambuçados, tão sujos, tão enterrados na lama, que a sua consciência transforma a mentira numa verdade, já virou uma bagunça, né? Não tem o discernimento do que é certo, não é certo, porque já está todo atolado na lama de forma muito forte. Mispatim são as diretrizes divinas que regulamentam a conduta entre nós, judeus, e nosso semelhante, e também a vida em comunidade. Ficou claro? Julgamentos, mispatim, são as diretrizes divinas que regulamentam a conduta entre nós, judeus, e nosso semelhante. Também há uma vida em comunidade. Marcelo? Quarto mandamento. Não estou te ouvindo, perdão, Marcelo. Isso. Eu falei Efésios 4. Ah, é uma referência lá de Efésios 4. Um com o outro. Numa chia. Efésios capítulo 4.
Tem o versículo, Marcelo? Do 2, vou ler aqui então. Versículo 2, Efésios capítulo 4. Com toda a humildade e mansidão, vou ler o primeiro, né? Portanto, como prisioneiro do Eterno, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Adão, uma só fé, um só batismo, uma só imersão. Um só Elohim e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Machia. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que significa? Ele subiu, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Amém. A senhora comentou alguma coisa, pastor? Amém. Obrigado, Marcelo. Repita. Não é para ler agora, não. Não vou ler. Eu vou ler o Êxodo 21. É só para lembrar que a porção de Efésios Mispatins é o capítulo 6. Os primeiros versículos de capítulo 6 vai tratar essa relação entre os homens e o seu semelhante, porque isso, segundo Paulo, diz que isso é o que é justo. Sim, que é correto. Êxodo capítulo 21, versículo 1, é o primeiro versículo da nossa paraxá Mispatim. Êxodo capítulo 21, versículo 1. São estes os estatutos que lhes proporás. Isso na nossa tradução. Numa outra tradução diz: eis os julgamentos que colocarás diante deles. Essa palavra colocarás, que também é a mesma coisa que porás, significa, presta bem atenção, irmãos, explicarás, esclarecerás minuciosa e detalhadamente, de uma maneira fácil para a compreensão, para que cada um, de acordo com a sua capacidade intelectual, possa entender e aplicar na sua vida cotidiana essas leis e prescrições. Olha que interessante. Então, o que acontece? É uma responsabilidade nossa, que estamos aqui na Bimal, a responsabilidade daquele que ensina o outro, ser o mais claro possível, ser o mais transparente possível. E como eu vou conseguir ser o mais claro possível, o mais transparente possível, para alcançar o entendimento do outro? Porque a responsabilidade do entendimento, em primeiro lugar, é de quem explica, não é de quem ouve. Eu tenho que ser claro o suficiente para o meu ouvinte alcance o entendimento. É minha responsabilidade. Não é responsabilidade de quem me ouve ele ficar lutando para entender o que eu estou falando. Então eu preciso ser claro. Mas como eu vou conseguir ser claro se eu não falo a verdade? Como eu vou conseguir explicar detalhadamente para que ele alcance o entendimento e aplique na vida dele se eu não sou verdadeiro? Ele só vai aplicar coisa errada na vida dele. Aí nós voltamos lá para a questão dos 5 que eu mencionei, né? Qual o objetivo daquele que está no erro? O objetivo dele é correção ou não? Êxodo 24, versículo 3. Ainda dentro da porção. Êxodo 24, versículo 3. Então aqui, a responsabilidade que Moisés recebeu no versículo 1, era de explicar detalhadamente, falar, para que todo o povo possa entender, possa aplicar na vida dele tudo o que seria dito, e foi dito, né, no decorrer da paraxá. Aí eu vou ali no no capítulo 24, versículo 3, eu leio o seguinte: veio, pois, Moisés e relatou ao povo, aqui é justamente esse capítulo onde tem a confirmação da aliança, né?
É o título que nós recebemos aí do capítulo 24. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Eterno e todos os estatutos, e o povo respondeu a uma voz: tudo que o Eterno falou, faremos. Versículo 7. Tudo que o Eterno falou, não ouvi. Tudo que o Eterno falou, mas é do coração ou da boca para fora? É do coração ou da boca para fora? Vocês responderam para mim. Cada um reflita sobre a sua própria vida. É lá do fundo do coração ou da boca para fora? Versículo 7. Então, eu só estou pulando por conta do horário, né? Então tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram... Já ficou mais fraco, né? Vamos falar um pouquinho mais forte isso aqui? De novo. Então tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram... Amém. De novo. Da boca para fora ou do interior do nosso coração? Na paraxá anterior... É óbvio. Obrigado. Fala no microfone isso, por favor, que é muito importante. É um compromisso que você exigiu aí de nós, que sejamos sinceros, de coração, mas é um compromisso coletivo, para que você possa habitar na tua casa, na casa de Adonai. Então é um compromisso de voto isso aqui. Tem o mesmo peso de voto. Sim. Ele é individual, mas também ele é coletivo. Não se desfaz, a não ser que você entre na justiça contra Adonai. Mas tem peso de voto. Aí a conversa fica diferente. É preferível que você nem vote, diz Yeshua. Exatamente, é preferível que não vote. Na paraxá Itro, lá no capítulo 19, no versículo 8. Vamos lá comigo? Êxodo 19, versículo 8. Nós lemos o seguinte: então todo o povo respondeu a uma voz e relatou Moisés ao Eterno as palavras do povo. E eu não vou fugir, né? Já falei nas duas, da boca para fora ou do interior do coração nós estamos falando isso. Ele toma a ata do pacto e clama aos ouvidos do povo. Eles dizem, é numa outra versão, né? O versículo 7, lá do capítulo 24, eu estou falando agora. Ele toma a ata do pacto e clama aos ouvidos do povo. Eles dizem: tudo que Adonai fala, nós o faremos e nós o ouviremos. Então, faremos e ouviremos. E obedeceremos. Sim, faremos e ouviremos, faremos e obedeceremos. O interessante é que a gente não pronuncia, nós obedeceremos e depois faremos. Nós primeiro faremos. Primeiro eu faço, depois eu busco o entendimento. Primeiro eu obedeço, faço, para depois eu buscar o entendimento, caso eu não tenha esse entendimento, né? Primeiro declaramos cumprir suas ordens incondicionalmente e depois entenderemos as suas palavras. E aí eu entro num ponto bem interessante. Ele está aqui, ó. Ele toma a ata do pacto, porque lá no capítulo 24 é a confirmação da aliança. Ele redige e todo mundo fala: talvez eu não entendi, mas eu vou fazer. Depois eu busco entendimento. Vou fazer incondicionalmente. Depois eu busco entendimento. Todos aqui têm também consciência que esta palavra, independente do Ulisses, independente do Léo, da pastora, do Lucas, do Levi, do Jonathan, enfim, de qualquer um de nós, ela se cumpriu, ela se cumpre e ela há de se cumprir, independente de qualquer pessoa na face da terra. Já chegaram, né? Isso aqui é o nosso alarme, é o aviso, né? Daqui a pouco começa aquele sino também, bem. Paciência, vamos acelerar. Amém. A Torá deve ser cumprida, ponto, independente. Ela cumpriu-se no passado, ela se cumpre no presente e ela há de se cumprir, independente
de qualquer um que seja a pessoa, de qualquer que seja a pessoa. E aí vem o ponto interessante, né? Que alguns talvez, em algum momento, volta a dizer, não vou nem beber água. Depende do momento que eu estou. Se eu estou bem com Adonai, eu tenho um comportamento. Se eu não estou bem com Adonai, eu tenho um outro comportamento. Ficou claro? Aí eu vou continuar bebendo água e vou falar o que eu ia falar. Quando eu tenho um entendimento claro, tenho paz na minha vida, e busco ali entendimentos que eu não tenho, busco auxílio, busco estar presente diante de Adonai, os ensinamentos, muitas vezes, as palavras que são ditas na casa, por exemplo, elas vêm para nós de forma, em alguns momentos, pesadas por conta do nosso próprio erro, em alguns momentos como forma de instrução. Mas o nosso ouvido sempre está aberto a ouvir, não importa se é correção, não importa se é uma bela uma chibatada, não importa se é até um elogio a Adonai ali, nos honrando por um ato positivo que fizemos diante dele. Mas o nosso ouvido sempre vai estar tranquilo. Quando eu não estou, que foi o que eu citei antes, eu começo a pender para um caminho. Toda hora a mesma coisa estão falando? Ficam batendo na mesma coisa o tempo todo. E eu vou falar uma coisa aqui que constantemente vem sendo dita aqui, e nós continuaremos dizendo. E por que nós continuaremos dizendo? Porque, infelizmente, muitos de nós só aprendem por osmose, né? Tem que ficar falando, para ver se entra na cabeça. E é o seguinte, aqui dentro, vocês viram quando abriu essa porta aqui. Tem o Sefer Torah antigo e tem o Sefer Torah que nós recebemos 2021? 26/12/2021. Isso aí, quando foram buscar lá no Rio de Janeiro. Nós recebemos o segundo Sefer Torah. E aí, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no que eu vou dizer. Quem está cochilando, acorda. Além dos que estão cochilando fisicamente, agora eu estou falando cochilando no outro sentido, tá? Quem está cochilando, acorda. Acorda, presta atenção em cada ensino que Adonai vem nos mostrando, porque já foi dito que essa casa, incondicionalmente, ela segue o sopro divino. Todos nós sabemos disso, é um posicionamento da casa, e ele vem nos orientando. E ele não entregou esse segundo Sefer Torah à toa, ou porque nós estamos nesse endereço, ou porque nós ficamos nesse prédio que hoje é muito bonito, ou porque tem um grupo de pessoas que vão desde o pequenininho ao mais velho. Não, ele teve um propósito quando nos entregou. Tudo bem? Só que quem está cochilando, presta atenção. Ele não entregou simplesmente como um presente. Aqui, ó, toma, é seu presente. Ele entregou, mas ele está só esperando o que nós vamos devolver. A nossa responsabilidade, no ato que ele nos entregou, ela mais do que dobrou. Muito mais do que dobrou. Muito mais do que dobrou. E quem não teve essa consciência, não caiu a ficha sobre esse quesito, por gentileza, começa a refletir. Começa a refletir, porque eu não posso estar aqui, Vezot, Torá e tal, estou aqui, mas não tenho a consciência que esta casa tem duas Torás. Pode dizer. Sim. Sim. Exato. E aí, por que eu chamo a atenção disso? Porque ainda existe muitas pessoas aqui que acham que estar aqui dentro aprendendo é um momento bom, como diz o pessoal, top, show de bola. Sai desse muro, é um com o mundo, é um com a bagunça alheia, é um com o que acontece lá fora. E não consegue perceber que a responsabilidade que foi entregue a essa casa não foi entregue ao presidente, não foi entregue ao vice-presidente, não foi entregue ao secretário, não foi entregue à pastora, não foi entregue à irmã Regina, à Ritona, foi entregue à casa, a toda a congregação. A minha filha Raquel, de 6 anos, ao Amozinho lá, que não tem nem noção das coisas, que é o filho do Léo, aos adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos. Estou cansado para se chegar diante de Adonai. Ninguém pode estar cansado. Ulisses, por isso que agora eu compreendi até melhor. A questão de que Moisés faz ali é um compromisso coletivo. Sim. A Torá não veio para Ulisses cumprir. Sim.
ele veio para a coletividade. Então, se eu ouço e concordo, como escrevo em ata, como Moisés fez, e o povo ali nascer Vinishmar, né, obedeceremos e faremos. Então, não, faremos e obedeceremos. E ouviremos, Então, a Assembleia assinou um compromisso. A casa é a mesma coisa. Sim. Se eu faço parte da casa, não fico sentado eu esperando. Eu estou inserido nisso. Mais do que inserido. Muito mais do que inserido. Então, ele nos deu, ótimo, Baruch Hashem. Mas e a responsabilidade? Ela é só da liderança? A responsabilidade é só dos professores? A responsabilidade é só dos que trabalham na casa limpando? Ela é de todos. Coletivo. Não temos tempo mais para cochilar. Nós precisamos começar a acordar e voltar para aquele ponto. Erros que eu cometia, eu não posso cometer mais. Erros que são confortáveis na minha vida, erros que me dão prazer e eu quero evitar de corrigir, eu tenho que corrigir. Porque se eu não corrigir, julgamento. Mispatim. Estou sendo claro, irmãos? Porque é muito fácil eu terceirizar a responsabilidade. Não, foi entregue à pastora. Foi entregue ao Léo. Vou entregar para ele, eu vou lá, eu assisto, eu participo, eu canto, mas essa responsabilidade não é para mim. Quem disse que não? É da casa. Ela é de cada um de nós, ela é de todos nós. Todos nós temos responsabilidade. E em cima dessa responsabilidade tem os compromissos que nós temos que honrar, cumprir, fazer acontecer. Como eu disse, ela é a palavra de Adonai, que se cumpriu, se cumpre e sempre cumprirá, né? E o ponto interessante, que junto com essa responsabilidade que nos foi dada, hein, Ulisses? É interessante aqui a gente começa a pensar, você tem isso aí, de você lançar as perguntas e a gente ficar aqui com a cabeça pensante, né, no bom sentido. Então, a questão quando eu não quero assumir um compromisso, até mesmo anular o voto que eu fiz com a casa, porque eu participo da casa. Amanhã eu não participo mais. Eu quero romper esse voto, para que quando eu sair daqui, nenhum julgamento virá sobre mim. Eu não estou mais sob as ordens da Torá. Estou bem com você e com o Eterno. E não é assim. Você saiu, você lembra-se que você deixou de cumprir um compromisso que você, com seus lábios, você falou. Sim. Então, quando sair dali para fora, seja por um momento ou seja por o resto da sua vida, você está ainda sobre o mesmo voto que você fez. Amém. Obrigado. E é verdade. E junto com essa responsabilidade que nos foi dada, a qual nós precisamos entender, precisamos obedecer, Adonai não quer apenas que nós façamos os julgamentos, né? Ele que nós saibamos fazer o julgamento e para onde estamos indo. Não adianta eu só fazer um julgamento, eu tenho que ter um rumo, é o rumo. E dentro dessa casa, não só dentro dessa casa, mas em qualquer lugar, né? Na família, no trabalho, Mishpat, como justiça, deve ser, eu vou ler bem devagar, Mishpat, como justiça, deve ser um atributo nosso em geral, e do processo judicial desta casa. Vou repetir, Mishpat. Vocês lembram o que significa Mishpat? Todos lembram? Julgamentos é Mishpatim. Mishpat, que vem de Shampat, justiça, ordenança, Mishpat, tá? A justiça deve ser um atributo nosso em geral e do processo judicial desta casa. Eu não vou ler, mas quem quiser anotar, anota, porque é muito interessante, tá? Homens sábios falam do Mishpat, falam de justiça e ordenança. Isso está lá em Salmo 37, do 30 ao 33. Segundo ponto, homens sábios pensam. Então a pessoa fala e ela pensa no Mishpat,
justiça, como justiça. Provérbios, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 6. Adonai nos exige mispate, nos exige justiça. Miqueias 6, capítulo 8. Isso está dentro da responsabilidade que nós temos. Ele há de nos exigir sempre que nós sejamos justos, corretos. Quando somos justos, nós temos alegria. Então é um prazer completamente diferente do prazer de quem está no erro, tá? Provérbios 21, do versículo 15 até o versículo 29. O magistrado justo faz uso de mispate. Magistrado é o que tem poder para julgar e mandar, né? O líder, no caso. O magistrado justo faz uso. Quando ele é justo, ele faz uso da justiça verdadeira, de mispate. Miqueias 3, versículo 1. Aí veio o sino, tá vendo? Falei para vocês. E ele me deu um crédito, me deu 2 minutos ainda. Foi. E aí entra um outro ponto, irmãos, bem interessante, já finalizando, que dentro de tudo que nós falamos até agora, em primeiro lugar, que seja a minha vida julgada, que em primeiro lugar a minha vida seja julgada, cada um de nós precisa refletir em que momento da nossa vida nós estamos encaixados quando nós cometemos algum daqueles erros. Algum erro, perdão, daqueles 5 pontos que eu citei. Em que momento cada um de nós está na nossa vida? Que momento que cada um de nós estamos em nossa vida? Nós estamos no momento que eu sou uma pessoa que está sendo julgada para que haja ajuste e correção, dentro de um julgamento justo, correto, o qual eu devo falar a verdade e não meia verdade, porque o que julga, ele tem que usar do mispate, no mispatim, que é o julgamento. Ele tem que falar a verdade, ele tem que agir com justiça, mas o que está sendo julgado, ele também tem que ser justo, correto, e falar a verdade. Ele não pode falar meia verdade, ele não pode tentar encobrir para tentar, como disse o Leomar, estou bem, não pode. E essa casa, já finalizando, se vocês observarem, nós temos tentado, a liderança dessa casa, com todas as dificuldades, limitações, temos dia após dia buscado a presença de Adonai, para que Ele cada vez mais nos dê o entendimento, porque com certeza nós não alcançamos o entendimento pleno do porquê que Ele nos entregou esse segundo Sefer Torá. Nós não alcançamos ainda. Correto, pastora? A senhora concorda comigo? Nós não alcançamos o entendimento pleno do porquê Ele nos entregou esse segundo ser. Nós não alcançamos. Nós estamos devagar alcançando entendimentos. Shabat após Shabat, Ele vem, nos mostra. Nós não alcançamos ainda o entendimento pleno do porquê. Não sei se alcançaremos até o momento que desceremos à sepultura. Isso pertence a Adonai. Mas Ele vem entregando. Ah, fala no microfone, isso, pastora. Aí, nós não sabemos que tempo, né, e se alcançamos, e nem sabemos se o enlace matrimonial vai acontecer nesse momento. Que casamento é esse que eu estou falando? Casamento de Adonai com o seu povo. Isso. Aí em Lucas capítulo 12, porque a Torá é uma Torá de casamento. Quando ligou-se para Jerusalém para saber que Sefer Torá seria esse, que origem ele tem origem lá da Europa, do norte da Europa, que veio para o estado do Rio de Janeiro, passou anos ali e se encontra em Vitória do Espírito Santo, na Casa Rehovo. Amém. Não é assim? Uhum. Então, a informação de Jerusalém é a seguinte, que está escrita ali no rolo. Quem quiser ver, pede os varões para te mostrar. Vai ser mostrado para vocês. Está escrito em hebraico, no rolo aqui, que é uma Torá dada a um casal, Jerusalém. Então, ela é um Sefer Torá de casamento. De casamento. Sim. Nós temos que ficar atentos que o noivo pode querer o casamento
e você está sem se aprontar para o casamento. E sim. Exatamente, nós não sabemos nada disso. Olha aqui, Lucas capítulo 12, versículo 35, vai falar da parábola do servo vigilante. Está pronto, que você deve estar pronto, porque você não sabe a hora do casamento. A hora que o noivo vai querer reatar o enlace matrimonial. Sim. Não é? Aqui, ó, estejam cingidos, versículo 35 de Lucas 12. Cingidos os vossos lombos, acesas as vossas candeias. O lombo é cingido aqui em cima do rim, porque vai falar de purificação. Esteja purificado. Sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Adão para o casamento, ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe em marcha aqueles servos, os quais, quando o Adão vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando os servirá. Amém. Leio 47, leio. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Ao qualquer que muito for dado, quem muito foi dado a esta casa, muito se lhe pedirá. Amém. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Atento. É para que se ouça a vontade do noivo. É porque o noivo vem para todos nós. E nós precisamos nos encontrar vigilantes. Isto é coisa muito elevada diante de Adonai. E esse é um embate entre o homem e Adonai. O homem não sabe a hora, mas o Eterno sabe. E nós ouvimos isso há muito e muito tempo, que haverá o casamento. E temos em nossas mãos uma Torá de casamento. Então não deixe passar de você a oportunidade. Mesmo que você peleje com todas as suas forças, não deixe passar a oportunidade. Porque assim será, diz o Eterno. Amém, amém e amém. Então, só vou repetir, a responsabilidade foi entregue a todos nós. Todos nós. A responsabilidade é nossa, é nossa, é nossa. Adonai, só para a gente finalizar, eu vou ler aqui o que Adonai nos entregou no início da semana. Nos falou. Vou ler com calma. Por que eu vou ler isso aqui? Porque a casa não pode perder tempo com tolice. A casa não pode perder tempo com quem não quer correção. A casa não pode perder tempo com quem rejeita correção. Eu estou conseguindo ser claro? Nós, quando a pessoa não quer, ela rejeita, basta. A nossa obrigação, como eu disse lá, como foi dito a Moisés, coloca claro, para que todos alcancem o entendimento, para que mispatim seja feito correto, preciso, baseado em mispate, que é justiça, para que quando governar, você governe com justiça todos os julgamentos. A nossa obrigação é fazer isso, é deixar claro, é mostrar, é falar. Nós não podemos nos calar, porque a Torá se cumpriu, se cumpre e sempre vai cumprir, independente de nós alertarmos, falarmos ou não. Eu que não vou assumir essa responsabilidade de ficar calado quando ele me mandar falar. Eu que não posso fazer isso, eu não tenho capacidade, eu não sou competente, porque não há possibilidade de ficar calado. Eu não sou competente para alcançar isso, e não sei se alguém é. Lembre-se, nos foi dito, lembre-se que nós não podemos tolerar o tolo, porque em todo tempo ele vai lançar sobre nossos rostos as suas tolices.
Ele suga da terra tudo que ela tem, mas não respeita. Lembre-se que o Eterno dá as torrentes de água para poder lavrar, mas o que está na imundícia não consegue purificar. Faça tudo para que nada seja vos lançado em rosto, e risca assim verdadeiramente do livro da vida, segundo o consenso que vocês estabelecerem. Não se negocia relacionamento. Isso aqui é eu que estou falando, tá? Isso aqui, a parte de cima eu li. Agora eu, Ulisses, que escrevi isso aqui de baixo. Não se negocia relacionamento com quem rejeita a Torá. Não se negocia relacionamento com quem rejeita a Torá. Amém? Depois vocês leiam Provérbios 12, do versículo 15 até o 28. Nós não podemos perder tempo com o tolo, com aquele que não quer, com aquele que não busca. Agora, aquele que errou, quer alcançar o discernimento. E Provérbios 12, 15 a 28. Provérbios 12, de 15 a 28. Não se negocia. E não se negocia se tivermos que em algum momento sermos criticados, em algum momento sermos, enfim, colocados de lado, que sejamos, em prol desta palavra nós faremos, em prol da responsabilidade que está em cada um de nós. Amém? Que Adonai possa abençoar a vida de cada um aqui. Amém? Vamos ficar em...